falando só a Cássia. Pessoal, a gente só está esperando o assessor jurídico da AMM e já vamos começar. A gente tem aqui o presidente da AMM, o Marcos Muniz, também é o primeiro presidente da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. A AMM é a maior associação de municípios da América Latina. Hoje são mais de 804 municípios, é uma força gigante. A CNM, Dr. Paulo de Costa, que é o presidente da CNM da Confederação, governador Matheus Simões, Douglas Melo, do SEBRAE, diretor técnico. Douglas Cabido, desculpa. Eu estou falando da Assembleia. Douglas Cabido, do SEBRAE, e esse é o Acácio, nosso assessor jurídico. Fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Inicialmente, queria pedir um pouquinho de desculpa, mas foi por um bom motivo. Agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso 7º congresso, que é o maior congresso de novos gestores dos últimos tempos. Mais de 600 prefeitos hoje estão aqui presentes com a gente e quase 2.000 pessoas vão passar hoje e amanhã durante o nosso evento. É um momento muito aguardado, tendo em vista que a eleição demonstrou aí, principalmente no estado de Minas Gerais, uma renovação muito grande de prefeitos. Então, nós temos muitos prefeitos que são novos de primeiro mandato, prefeitos que nunca tiveram a experiência com a gestão pública. Então, a missão da nossa associação nos últimos anos foi aperfeiçoar, para capacitar esse gestor, para, no dia a dia, trazer política pública de qualidade lá na ponta. Por isso, a nossa parceria foi estreitada com o SEBRAE e com o governo do Estado, aqui representado pelo governador Matheus, professor Matheus, e dizer para vocês que é muito importante esse evento, porque a gente tem um entendimento que uma gestão que começa bem, planejada, com metas e objetivos, quem vai sair realmente ganhando é a população. E, claro, temos que mostrar para esses novos gestores, né, presidente Paulo, os desafios para o próximo mandato. Nós temos o desafio aí da questão da nova reforma tributária, que é importantíssimo. Os municípios, junto com o Estado, têm que fazer uma parceria bem ampla, porque agora vai ter a fusão, já está a fusão de 2 impostos, tanto o ISS como o ICMS, fazendo um imposto único, que é o IBS. Então, nós temos que trabalhar bem unido com o Estado, porque isso vai depender, num futuro bem próximo, a arrecadação do Estado e dos municípios. Nós temos um desafio que vem aumentando a cada dia, e que nessa eleição ele foi exponencial, que é a causa da criança com necessidade especial. Realmente é um número exponencial, e que o sistema público não está preparado. Então, em conjunto, eu já pedi para o presidente Paulo para a gente fazer uma comissão a nível nacional, para a gente trabalhar uma lei ampla para dar garantia dos direitos para essas crianças e para esses familiares, mas que não onere mais o cofre público da prefeitura. E o último assunto, que é tema desse congresso, é a questão do Acordo de Mariana. Os senhores acompanharam aí, foi homologado na semana passada, e a AMM já esteve com o governo do Estado. A insatisfação nossa, como instituição, como representante de mais de 805 municípios, da gente sequer ter chamado para participar desse acordo. Simplesmente agora, a toque de caixa, querem que a gente assine nos próximos 120 dias esse acordo. E, para isso, nós entramos hoje, está aqui já protocolado, a AMM, com uma ação no STF para garantir aí os direitos dos municípios, tanto os impactados como os não impactados. Porque, para os impactados, a situação ainda é temerosa, tendo em vista que, ao momento que o prefeito
assinar que concorda com aquele acordo, ele vai receber a conta-gota os recursos, ele vai ser automaticamente responsabilizado pelas infraestruturas e pela recuperação, e sem contar que no momento que ele assina o acordo, governador, ele já considera que está quitado o acordo 20 anos antes de receber a última parcela. Então, é um acordo realmente que tem umas cláusulas leoninas aí para a gente e que a gente tem que discutir, e eu acho que é essa a missão da associação, proteger aí todos os municípios de Minas Gerais. Muito obrigado. Presidente, qual o resultado que se espera com a implementação da estação? Olha, o que eu espero é que a gente realmente volte à mesa de negociação e que a gente mostre o respeito ao Pacto Federativo como ente federado e que a gente volte à mesa de negociação e mostre que não foi só aqueles municípios da bacia que foram impactados. Minas Gerais toda foi impactada, pois foi a maior tragédia ambiental do mundo. Então, a gente tem que trazer isso para a negociação e queremos, sim, ser respeitados. Eu sou município impactado. Eu não fui escutado em nenhum momento. Então, é isso que a gente está levando para esse processo, para a gente ter voz e vez também no acordo. O objetivo da ação é reabrir a mesa de conversa? Com certeza, para mudar com certeza. A gente entrar junto aí no processo e mostrar que para a parte dos municípios não está muito clara. Lembrando que nós temos aí também uma ação paralela que corre no exterior na Inglaterra, que nos próximos dias a gente já pode ter até o julgamento. Reforçando, então, a orientação da MM é que os municípios Não assinem. Não assine, até que todo o seu jurídico, e o jurídico da MM tenha muita clareza em todo esse acordo. São mais de 1.200 páginas aí, e todo o jurídico, tanto da MM como dos municípios, nós estamos estudando. Os valores, eles têm chance de serem alterados? Vocês tentam pedir alguma... Eu acho que nós não estamos falando só de valores, tá? Não é questão de valores, é questão de mensurar mesmo tudo, de ser responsável do impacto que não foi provocado pelo município. Quem provocou a tragédia foi as empresas. Então, as empresas não podem chegar aqui a conta-gota, querer fazer um acordo em 20 anos e deixar a responsabilidade toda para o município. Por quê? Porque no momento que o município assinar aquele acordo, ele já vai ficar refém dos órgãos de controle, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da União, tudo em cima da gente, depois fiscalizando se realmente aquilo que foi acordado foi feito no decorrer dos anos. Presidente, além das empresas, quem está assim, favorável a esse acordo? Eu acho que o governo federal, né? O governo federal chega aos 45 do segundo tempo, ele sem discutir com o Estado e nem com os municípios, ele fez aí acontecer a toque de caixa, né? então, o governador vai responder também, né? Nossa, sobre esse tema? Sobre esse tema. O acordo foi assinado pelo governo de Minas e agora a Associação dos Municípios vai questioná-lo. Como é que o governo de Minas avalia esse acordo? Foi um acordo ruim que vocês assinaram por falta de alternativa? Como é que você avalia isso? É porque eu acho que são duas discussões diferentes, né? Os municípios não são parte do acordo, eles têm a possibilidade de aderir ao acordo. O que o presidente Marcos Diniz está ponderando é que para os municípios não parece fazer sentido aderir. Isso não muda a parte do acordo que diz respeito ao Estado. Nós acabamos abrindo mão de duas premissas que são para a gente grave, mas infelizmente foram impostas pelo governo federal. O ministro Alexandre da Silveira fez questão de dizer no pronunciamento dele que ele não admitiria que o recurso fosse distribuído para os municípios de Minas, que o recurso deveria ficar só na área do acidente. Nós não concordamos com isso enquanto premissa, porque não foi assim que fizemos em Brumadinho. Afinal de contas, quando você perde a arrecadação, você prejudica o Estado inteiro. Prejudica mais quem está na calha, é óbvio, isso não há dúvida nenhuma, que esses municípios são os mais atingidos. Mas nós nunca pretendemos excluir os outros. Infelizmente, foi imposição do governo federal. Mas a parte que cabe ao Estado está contemplada. Acho que há uma discussão sobre a parte dos municípios, que é um anexo separado dentro do acordo, e acho que os municípios estão no direito deles de não assinar e de questionar essa parte do acordo. Professor, a Stefan está sendo gerente disso, não?
um acordo, né, gente? O STF, na verdade, só homologa o acordo. Né? A discussão colocada pelos municípios é qual o efeito para os municípios se eles não fizeram parte do acordo. Então, não há propriamente uma decisão do STF ainda contra ou a favor dos municípios. É por isso que faz todo sentido a impetração da ação. Isso. Governador, fora desse assunto aqui, o governador Romeu Zema, hoje, está no exterior ainda, ele comentou sobre a questão lá da PEC do fim da jornada 6x1, né, dessas discussões que estão acontecendo. Eu queria a visão do senhor, o governador se posicionou contra hoje, mas o que o senhor acha? Eu acho que nós precisamos de uma legislação mais flexível e não mais rigorosa. Legislações mais flexíveis levam a turnos de trabalho menos exigentes, ao contrário do que as pessoas imaginam. Quanto mais o governo tenta dirigir a vida do cidadão, piores são as decisões para as pessoas que são governadas por esse mesmo governo. Então, ao invés da gente enrijecer a legislação trabalhista, nós precisávamos partir para um país que admitisse jornada por hora, como o mundo inteiro admite, aqui, infelizmente, não é admitido. Jornada intermitente mais clara, porque aqui a jornada intermitente é impraticável, ninguém consegue fazer do jeito que a legislação acabou prevendo. Então, acho que a minha posição do governador é a mesma. A ideia de enrijecer ainda mais o sistema, como se isso fosse proteger o empregado, vai gerar desemprego ao longo do tempo. Como todas as vezes que o governo tenta substituir a manifestação individual, ele acaba fazendo. A gente precisa de dar às pessoas melhor condição delas decidirem o tamanho da jornada que elas querem praticar. Se elas querem fazer a jornada 6x1, bom, elas podem fazer. Mas por que eu não posso fazer uma jornada de 2 horas diárias? Porque a legislação brasileira não prevê essa possibilidade. A gente diz que o sujeito não pode trabalhar 2 horas diárias. Poderia fazer sentido para um monte de gente. Poderia fazer sentido para pais que poderiam, por exemplo, trabalhar em restaurantes no horário das refeições, mas estar no intervalo em casa, cuidando dos seus filhos. Também não é possível no Brasil, no formato que a gente tem hoje. Então, cada vez que a gente caminha na direção do enrijecimento, a gente empobrece a nossa condição de tomar decisão, como se o nosso cidadão não fosse capaz de decidir como é que ele quer orientar a vida dele. Olha a discussão dos aplicativos. Né? Se dependesse do governo federal, já estavam banidos no Brasil. Se me permite, dessa discussão da jornada 6x1... Sebrae mais do que eu. Sebrae, né? A gente, por mais que as discussões são apaixonadas, a gente tem que pensar nos impactos para os pequenos negócios, que possivelmente serão os mais atingidos. A gente não pode esquecer do MEI, que é um tipo de CNPJ, que é o MEI mais uma pessoa. Então, a gente sabe que essas questões, como bem disse o nosso vice-governador, nosso professor Matheus, quanto mais rigidez, mais impacto. E no calor da emoção, a gente não pode correr o risco de tomar uma decisão que lá na frente vai gerar prejuízo para quem mais precisa, que são os trabalhadores. Então, é uma discussão que envolve a produtividade do Brasil. Então, por mais justa que seja a demanda nesse momento, não pode ser feito com base só na paixão e no calor do momento. A gente tem que trazer a racionalidade e todos os atores envolvidos nesse processo. Gente, agora a gente tem que começar a abertura. Desculpa. Vamos encerrar agora. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado.